A primeira medida da nova força supraconstitucional foi o Ato Institucional número 1, que convocava o Congresso para eleger o próximo presidente da República. Com 98% dos votos, os deputados federais elegem Humberto de Alencar Castelo Branco, com amplo apoio da população, da classe política e da imprensa. Defenderei e cumprirei com honra e lealdade a Constituição do Brasil. E o Castelo Branco, ele era chamado de um dos militares da Sorbonne. Por quê? Por que esse nome? Porque a Sorbonne é o nome de uma grande universidade de Paris, e o grupo que esnobava os ligados a Castelo Branco dizia: esses são os intelectuais, o pessoal de Paris. Ele foi escolhido de maneira democrática, tanto que recebeu votos do próprio Juscelino Kubitschek e do próprio Ulisses Guimarães. O interesse de homens como o próprio Juscelino Kubitschek, o próprio Lacerda e da própria população brasileira, em um certo sentido, era de que fosse uma transição e que então Lacerda e Juscelino Kubitschek disputassem nas urnas o próximo presidente do Brasil. Era este jogo que estava basicamente demarcado. Toda a sociedade entende como um governo legítimo, porque foi eleito pelo Congresso. E queria, de fato, que houvesse eleições num período muito curto, né? Que isso não perdurasse mais como um regime, né? Que era uma intervenção militar e não a criação de um regime militar. Vale dizer que o Ato Institucional número 1 já autorizava, por prazos determinados, a cassação dos direitos políticos, dos chamados subversivos. Era o que os revolucionários da época do regime entendiam que era necessário para fazer essa purga, né? E assim puderam ser, alguns nomes, né, foram escolhidos justamente para serem retirados do governo e de alguns poderes da burocracia. Foi encontrado um documento, um relatório, que foi redigido alguns meses após o 31 de março, para o primeiro secretário do Partido Socialista da Tchecoslováquia. Entendeu? A autoridade mais importante do país. Esse documento tinha que ser preciso. E ele relatava tudo o que tinha acontecido e como o golpe de 64 prejudicou uma série de relações e a atuação com a rede de agentes. Talvez os próprios militares não conseguiam imediatamente ter ideia do que eles estavam enfrentando. As listas de cassação dos atos institucionais até que não erraram muito, entendeu? Porque as pessoas ali cassadas, muitas delas estavam realmente implicadas com relações com o serviço secreto estrangeiro, entendeu? E isso representava um crime realmente e tinha, como a gente já falou antes, a consequência da perda dos direitos políticos. Com Castelo Branco, você tem a interpretação de que a intervenção militar não passava de uma intervenção cirúrgica. Temos um problema, esse problema ele é grave, mas ele pode ser resolvido, né, mediante internação, sedação, e aí você faz as devidas aberturas do paciente, retira o problema, fecha e acabou. Intervenção cirúrgica, ou seja, rápido, eficaz e sai, deixa o paciente na sua independência. Assim que Castelo Branco cumprisse o mandato de João Goulart, novas eleições diretas deveriam ocorrer em 1965. Mas essa ideia não era unânime entre os militares. Diferentes grupos disputavam espaço, exercendo pressão no governo recém-formado. O presidente da República, que se considera ainda um legítimo representante da Revolução de 1964, 31 de março, desde no momento crítico em que ele tem que tomar uma decisão optativa. Ou a revolução continua, ou a revolução se desagrega. A ala chamada Linha Dura, a mais radical entre os militares, se saiu vitoriosa e derrubou essa ideia. O governo de Castelo Branco teve o seu mandato estendido, as eleições previstas foram suspensas e foi decretado o Ato Institucional número 2. Agora, a eleição do presidente seria permanentemente feita pelo Congresso e apenas 2 partidos poderiam existir no sistema político. Bipartidarismo, você passa a ter a Arena representando o governo e o MDB seria uma oposição consentida. Mas era uma oposição consentida que às vezes as pessoas exageram, como se os MDBistas fossem pianinho, falaram nada contra o governo, fingia que era oposição.
Mas eles falavam no parlamento, atacavam no parlamento o governo militar. Sim, havia vitalidade nessa oposição. Existem documentos e existem vertentes que dizem que núcleos da esquerda estavam dentro do MDB de uma maneira intensa. No primeiro momento eles salvaram, realmente eles desmantelaram a Revolução Comunista. Sim, mas começaram a fazer cagada no dia seguinte. Todo mundo tinha a expectativa de que haveria novas eleições em 6 meses. Ninguém pediu para eles tomarem o poder. Aí fizeram o segundo golpe dentro do golpe. Né? Curiosamente, quando sai essa decisão de que o mandato vai ser prolongado por mais 2 anos e a eleição vai ser indireta, né, o Carlos Lacerda, ele profetiza, né, ele diz que se isso acontecer, vai se instalar uma ditadura militar no Brasil que durará 20 anos. Quando chegou a vez das eleições para governadores e prefeitos, a oposição aos militares conseguiu a vitória em estados importantes. Percebendo a derrota política, o governo e o Comando Supremo decidem baixar mais um ato institucional. O novo ato estendia as eleições indiretas para os governadores estaduais, que passavam a ser eleitos por seus respectivos deputados. Os governadores eleitos nomeavam os prefeitos de cada capital. A linha dura do exército avançava cada vez mais no controle das instituições. O Castelo Branco, preocupado com a ascensão da linha dura, ele quer institucionalizar o quanto ele puder o regime. Já que esse regime não vai acabar comigo, não vou conseguir passar o poder para os civis, já que é assim, então eu preciso institucionalizar o sistema para que haja limites, para que haja regras. Então, já que o sistema político já estava subjugado e a Constituição de 46 já tinha sido praticamente rasgada, então vamos fazer outra. Ele então baixa o ato constitucional número 4, que é justamente a convocação para a Constituinte. O Roberto Campos enfatiza na Lanterna na Popa, que é o livro de memórias dele, que foi uma Constituinte mesmo. Teve discussão, teve discordância, o pessoal se reuniu, debateu. Então, ele consegue baixar essa Constituição, que é praticamente o último ato importante do governo do Castelo. O mandato de Castelo Branco chega ao fim. A corrente política dos sorbonistas sai do comando e deixava a vaga para um sucessor adversário. A eleição de Arthur da Costa e Silva marca a primeira vez que a linha dura chega ao poder no Brasil, trazendo uma ideologia responsável por profundas mudanças na política brasileira. A Costa e Silva, que era essa figura que lá atrás já tinha essa índole autoritária, era uma figura que não se dava bem com Castelo Branco, que tinha a intenção muito bem definida de fazer com que o regime rompesse com o modus operandi do governo castelista. Tecnocracia total. Os políticos civis, eles atrapalham. Eles enchem o saco, fazem bagunça. A gente tem que ter técnicos, os militares no comando, técnicos para reformar, fazer uma revolução branca. É uma herança não reconhecida. Tem muita ideia que os milicos aderem, eles não sabem que a origem é positivista. Então você fala, positivismo, não, imagina, nunca liguei para isso. Né? Mas o próprio Augusto Comte, ele dizia que a vida dos vivos é determinada por filósofos mortos, dos quais provavelmente você nunca ouviu falar, né? Então, e essa influência positivista acredita na tecnocracia. Quer dizer, um governo que não tem disputa política, não tem luta política. São técnicos que resolvem, técnicos cientistas que resolvem todos os problemas. E foi assim que os milicos tentaram governar. Chamavam os melhores técnicos de todas as áreas, economia, minas, energia, transporte, etc, etc. Tomava as decisões e a classe política só servia para carimbar o decreto. Então eles reduziram o Congresso, né, a uma espécie de cartório. Está lá só para registrar os documentos. Acabaram com a política, acabaram com as lideranças. É uma vanguarda que tem que reconstruir a sociedade, né, representar a sociedade e reconstruí-la. Né, e para isso eles precisam do poder centralizado. Mesmo antes de 1964, guerrilhas rurais e movimentos armados já existiam e estavam determinados em fazer a revolução. Após o 31 de março, esses grupos passam a adotar métodos hediondos e submetem o Brasil a anos tenebrosos. O terrorismo revolucionário se torna cotidiano. O crime, o medo e o sangue marcam presença na vida dos brasileiros. Assaltos a bancos e a estabelecimentos comerciais, explosão de bombas em lugares públicos, fuzilamento e tortura de inocentes. Os revolucionários assassinavam até os próprios colegas que quisessem desistir da luta armada. A história sobre o que aconteceu em 1964 é alvo de muitos debates até hoje. Por décadas, essa história foi analisada sob uma perspectiva única, que de certa forma limitou uma investigação mais aprofundada dos documentos, das fontes primárias e do contexto geopolítico da época.
Por isso, a Brasil Paralelo produziu um documentário sobre esse período decisivo, 1964, o Brasil entre armas e livros. Mais de 11 milhões de pessoas já assistiram. Mas atenção, esse material é exclusivo para os membros da Brasil Paralelo. E para que você não fique de fora, estamos liberando agora uma condição especial para você se juntar a nós, o Plano Mensal da Brasil Paralelo. Isso significa que você não precisa mais comprometer o limite do seu cartão de crédito com assinaturas anuais. Ao garantir o seu acesso agora, você terá em mãos esta produção e mais de 100 documentários originais da Brasil Paralelo. Além de filmes premiados, catálogo infantil seguro para todas as idades e cursos em diversas áreas do conhecimento. Saiba que o que você vê aqui no YouTube é só uma pequena parte do vasto conteúdo que os membros recebem. Ah, e um detalhe importante, hein? Essa oferta pode sair do ar a qualquer momento e só vai estar disponível para quem está assistindo esse vídeo agora, pelo link da descrição ou pelo QR Code que está aparecendo aí na tela. Aproveite o Plano Mensal da Brasil Paralelo e ative todos os seus bônus agora mesmo. Nós contamos com você. Muito obrigado e até breve.